No Brasil, existem cerca de 23 milhões de crianças de 0 a 6 anos. De acordo com o Censo Escolar de 2001, 5 milhões e 900 mil frequentam a educação infantil. 10% das crianças de 0 a 3 estão nas creches, e a rede de pré-escolas atende 51% das crianças de 4 a 6 anos. Só as prefeituras recebem 66% das crianças brasileiras em idade pré-escolar. Há uma ideia, né, equivocada de que as crianças, porque são pequenininhas, deveriam aprender coisas muito simples, coisas muito repetidas, coisas muito fáceis, né? Então a ideia de que você, ao ler um livro para criança, você lê um livro bem simplificado, um livro que tem meia dúzia de palavras em cada página, ou a ideia de que você canta algo que é muito repetido várias vezes. E, na verdade, a criança pequena, ela se interessa muito por tudo. Ela, quando vem ao mundo, ela não encontra um mundo simplificado. Ela não encontra um mundo em que as coisas vão se apresentando a ela de forma muito parcelada. É tudo ao mesmo tempo agora. Tanto as questões ligadas à cognição, quanto as questões afetivas, emocionais. No Brasil, antes da Constituição de 88, as creches eram vinculadas aos órgãos de assistência social ou de saúde. As pré-escolas poderiam estar ou não vinculadas à educação. A Constituição de 88 sinalizou a passagem das creches e pré-escolas para a educação. Depois, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases colocou claramente que as crianças de 0 a 3 anos seriam atendidas em creches, que fariam parte do sistema de ensino. E as crianças de 4 a 6 anos seriam atendidas em pré-escolas, que também fariam parte do sistema de ensino. Em 1998, o Ministério da Educação lançou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil como parte de um esforço para estabelecer parâmetros e referências para a educação infantil no Brasil. O referencial veio sintetizar uma prática pedagógica dispersa no país. E ele é fruto de uma discussão que envolveu por longo tempo os profissionais ligados à educação infantil. Embora a gente esteja num país onde não é obrigatório, é impossível o governo federal estabelecer um currículo obrigatório, o governo federal tem por obrigação estabelecer metas, estabelecer orientações gerais, e tem muito peso essas orientações, né? Elas influenciam o mercado editorial, elas influenciam a formação de currículos, a formação de professores. Eu acho que uma ideia básica que, de certa maneira, perpassa o referencial é que o professor, ele não é um profissional manual, ele não é um profissional das mãos, ele é um profissional intelectual. Tudo que acontece a partir da sua ação, acontece a partir da reflexão. A importância maior do referencial foi ter colocado em discussão a questão do currículo para a educação infantil. Que esse era um assunto que não era muito tratado, não tinha muito debate em cima disso, não havia muita pesquisa, enfim. Então, acho que o fato do MEC lançar isso, é como se ele tivesse colocado
uma cunha. Quando a gente começou a trabalhar o referencial, ele veio assim, como se fosse uma luva, né, para aquilo que a gente acreditava. Porque até então a gente acreditava, mas não tinha tanta fundamentação teórica anterior. E eu acho que é um material muito importante na formação dos professores de educação infantil, porque está lá previsto a ação do professor, a concepção de aprendizagem e aquilo que é importante de ser trabalhado em cada área do conhecimento e, pensando um pouco do ponto de vista do desenvolvimento infantil, estão consideradas todas as formas de representação que na educação infantil precisam ser trabalhadas. E ele, na verdade, representa um pensamento, né, pedagógico, um pensamento educacional que circula no país. Ele é meio que uma condensação de uma pré-escola e de uma educação infantil mais avançada, digamos assim. Quando ele veio, ele já estava dentro do que nós estávamos seguindo. Uma visão mais construtivista, partindo da realidade da criança, aproveitando o que a criança já sabe, mas não estacionando nisso, avançando, ampliando o conhecimento dela. E agora nós estudamos o referencial todo e continuamos estudando. A grande preocupação do referencial é integrar as questões de cuidado e de educação, porque as crianças da educação infantil são muito pequenas, né? As maiores têm 6 anos, elas têm muitas aprendizagens ligadas aos cuidados, aprender hábitos, né? Aprender como se cuidar. Elas têm que ser cuidadas, porque muitas são bem pequenininhas, né? As aniversárias de 3 anos, as de 4, precisa de alguém que diga, olha, esfriou, você precisa botar um agasalho, agora tá quente, vamos tirar, né? E a preocupação que a gente tinha era que esse cuidado não fosse uma coisa assistencialista, não fosse um cuidado desvinculado de uma prática educativa, né? E que ele fosse integrado dentro de um projeto que a escola atende, do que significa dar atendimento para essas crianças dentro de uma escola. E aí que a gente propôs uma nova discussão, que era de ampliar essa ideia, e incluímos a ideia do brincar. Por quê? Porque o brincar, de certa maneira, por ser uma linguagem simbólica, por ser a linguagem constitutiva da criança, que é por meio dessa linguagem que ela aprende a ser gente, né? Que ela aprende a significar as coisas, a representar, ela, por meio da imitação e da transformação dos significados dos objetos, ou mesmo do papel, quando ela põe um cap de guarda, quando ela põe um sapato de salto da mãe, um vestidão, e ela brinca de princesa. Essa dimensão do brincar trazia uma quebra e faria as pessoas pensarem que, na realidade, a educação infantil está apoiada num tripé que se interrelaciona, que diz respeito a atividades de cuidados, que diz respeito a atividades de ensino, ou seja, da educação, e de atividades mais espontâneas, de brincar de faz de conta, de mamãe e filhinha, de super-heróis, de Pokémon, de seja lá o que for, que possa, para a criança, se transformar num lugar de integração dessas atividades, outras que são atividades muito mais que estão na mão do adulto. A escola, ela tem por obrigação ampliar o repertório das crianças. Tem algumas coisas que, se não for a escola que ofereça, a criança pode ser que não tenha. Estas são aquelas coisas que são essenciais.